o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. O objetivo dessa agência criada é coordenar respostas e esforços para o país em situações de tragédia dentro do território americano, atuando desde desastres naturais a atentados terroristas. Mas não para por aí. Para quem gosta de teorias da conspiração, sabe que a FEMA está em boa parte delas, principalmente sobre a teoria que teriam construído bilhões de caixões em PVC e que cada caixão poderia até comportar até 3 pessoas. A fabricação desses caixões teriam vindo sob a administração do então presidente Obama, sendo distribuído não só em solo americano, mas também aqui no nosso país tupiniquim. E esses caixões seriam parte de uma teoria conspiratória de exterminação de boa parte da população mundial, e os sobreviventes restantes estariam vulneráveis e seriam direcionados a campos de concentração administrados por quem? Pela FEMA. E que, conforme as teorias, já estão funcionando dentro do solo americano e que estariam aguardando somente a instauração da nova ordem mundial e uma lei marcial para ser colocada em prática. Mas agora, saindo da teoria da conspiração e indo para os videogames, para vocês verem o quanto essas teorias são levadas a sério, a história do jogo The Last of Us, temos a FEMA, e que é uma instituição federal de resposta e desastre que dentro do jogo é responsável por estabelecer zonas de quarentena e proteger os civis de infecção do Cordyceps. Mas seu outro lado é que a FEDRA atua também como um governo opressor que retirou a liberdade, revogou a Constituição do país, mata civis inocentes para manter o seu controle. Agora você sabe o que é a FEMA, a sua importância e um pouquinho da teoria da conspiração que ronda essa instituição, que não tem nenhum cabimento, pois não existe governos ruins que mentiriam para a sua população. E tudo isso é uma sinostrose de alguém que tem um cérebro do tamanho de um amendoim. Ou será que não? Agora você já conhece a FEMA, você conhece as teorias que rondam ela, da onde saiu a origem de algum enredo de videogame. A FEMA é uma instituição e ela dá várias dicas sobre sobrevivência, sobre dicas de preparação, principalmente porque os Estados Unidos é recheado de desastres naturais. Tem furacões, maremotos, tem várias situações em que eles precisam estar aí deixando em alerta a sua população. E sobre esses procedimentos de preparação de emergência, essas são 12 dicas de várias. A preparação é o primeiro passo para a sobrevivência em uma situação de emergência. Quanto mais preparado você estiver, maiores serão suas chances de se manter seguro e saudável. Existem várias maneiras de agir e se preparar, e essas são válidas, mas irei acrescentar mais algumas dicas. Primeiro item: cadastre-se para receber alertas e avisos. O primeiro passo para se preparar para uma emergência é se inscrever para os alertas e avisos. Normalmente cada estado tem um telefone para essa situação. No caso do estado de São Paulo, temos a Defesa Civil, que são os responsáveis pelas ações preventivas e de prestação de socorro por desastres. Essas ações de cadastramento podem ser feitas por celulares via aplicativo, no qual você receberá alertas de texto ou e-mail sobre emergências da sua área. A minha pequena dica: se cadastre, mas tenha outros meios de verificação. Nunca confie em governos. Outros meios de se manter atualizado sobre as condições meteorológicas e outros riscos de emergência você pode estar acompanhando através de notícias, ouvir rádio, sua comunidade, assistir televisão, mas não confie cegamente. Eles mentem. Olha só o caso que aconteceu no Havaí. O chefe de gerenciamento de emergência de Maui não soaram as sirenes de incêndio, e isso pode ter ocasionado a morte de 110 pessoas no condado. Nisso está ainda sendo investigado, mas nenhum governo que te impõe altas taxas de impostos merece respeito ou confiança. E principalmente não confie em plataformas digitais, haja vista que elas podem decidir o que será divulgado como certo ou errado. Então, fique atento ao seu ambiente.
Segundo item, faça um plano. O próximo passo é fazer um plano de emergência. Esse plano deve incluir o que você fará em caso de uma emergência, como você se comunicará com a sua família, de onde você irá se refugiar. Você também deve ter um plano para seus animais de estimação. Não se esqueçam deles. Minha dica nesse caso é se familiarize-se com os conceitos Bob, Bov e Bol. Tenha um kit de emergência. Seu kit de emergência deve conter itens essenciais para sobreviver por pelo menos 72 horas, incluindo água, comida, itens de primeiros socorros, lanterna, bateria, cópias de seus documentos importantes e também a comida para os seus pets. Conheça seu ambiente. Saiba quais são os perigos naturais em sua área e como você deve se proteger. Se você mora em uma área propensa a enchentes, sabe onde são os pontos altos e como chegar até eles. Saiba se anteceder a eventuais problemas. Terceiro item, economize para um dia ruim. Ou, como dizem, economize para um dia chuvoso. É importante ter um fundo de emergência. Esse fundo deve ser o suficiente para você cobrir suas necessidades básicas por pelo menos 3 dias. E essa economia ela deve contemplar comida, água, abrigo, transporte. Então é importante você aí ter um valor guardado. A minha dica, aprenda a criar um fundo de emergência para os dias ruins. Vai te ajudar a não depender tanto do cartão de crédito ou despesas não esperadas. E isso é muito importante. Quarto item, pratique exercícios de emergência. Pode parecer brincadeira, mas é importante praticar exercícios de emergência com a sua família regularmente. Você faz isso no seu trabalho? Isso ajudará você a se familiarizar com o seu plano e garantir que todos saibam o que fazer em uma emergência e até mesmo descobrir se há furos nele. Como um time de futebol, cada um deve saber o que deve ser feito. 5. Teste o plano de comunicação familiar. É importante testar seu plano de comunicação familiar regularmente. Isso pode ser feito fazendo chamadas telefônicas, enviando mensagens de texto ou até mesmo e-mail. Você também deve ter um plano para se comunicar se a energia estiver desligada ou se houver danos à sua casa. A minha dica é: tenha sempre outro modo de falar com seus familiares. Mensagens de texto são uma opção, pois podem estar disponíveis mesmo se o serviço de voz não esteja. Rádio amador também é uma boa opção, e lembre-se do velho e bom telefone fixo, já que ninguém mais olha para ele. Anote números de telefone importantes. No nervosismo, acabamos esquecendo. E caso você fique sem energia no seu celular, você consegue pegar os números de outra forma. Sexto, documentos de salvaguarda. É importante ter documentos de salvaguarda. O que isso significa? Só é ter documentos como as cópias dos seus documentos de identidade, seguros médicos, registros. Esses documentos devem ser armazenados em um local seguro, como cofre, uma caixa de segurança. Minha dica: cartões micro SSD. São fáceis de carregar e podem carregar uma quantidade de arquivos que supra todos os seus documentos importantes. O armazenamento da nuvem também é uma boa opção, como o Google Drive. Uma pasta com o Xerox também é uma boa pedida. 7. Planeje com seus vizinhos. É importante planejar com seus vizinhos em caso de uma emergência. Você pode fazer isso conversando com eles sobre os seus planos e concordando em se ajudar em casos de necessidade. A minha dica: sabe aquele grupo de WhatsApp, concorrentes de orações e intermináveis bom dias? Então, ele ajuda em momentos difíceis. Aguente firme e continue dando um bom dia. 8. Deixe a sua casa mais segura. Você pode tornar a sua casa mais segura fazendo algumas coisas simples, como instalar um detector de fumaça, um extintor de incêndio, remover objetos perigosos do chão, cortar árvores que estejam perto de sua casa. Em situações de crise, a sua casa pode ser invadida e seus bens furtados. Então, não deixe de colocar um bom sistema de segurança com câmeras. Elas estão mais baratas e simples de utilizar. Então faça uso. E se tiver que abandonar sua residência, deixe ela mais fortificada. 9. Conheça as rotas de evacuação.
É importante conhecer as rotas de evacuação em sua área. Você também deve ter um plano para se reunir com sua família se você tiver que evacuar. Minha dica: conheça mais de uma rota para ir a um determinado local. Sempre fará diferença. Olha essas imagens. 10. Montar ou atualizar suplementos. É importante ter um kit de suprimentos de emergência com comida, água, abrigo, medicamentos e outros itens essenciais. No caso do abrigo, caso você precise sair, você tem já tudo separado. Você também deve ter um kit de primeiros socorros, uma lanterna, isqueiro. Minha dica: como preparador especialista, sempre tenho o mínimo de 3 semanas de mantimentos sem que eu precise sair de casa. Que eu mantenho, eu sempre tenho pilhas para a lanterna, velas, fósforo. Eu faço aí o carregamento semanal das baterias dos equipamentos para que sempre eles estejam carregados e, caso precise, eles estão em pronto uso. Envolva-se em sua comunidade. Você pode se envolver em sua comunidade participando de um grupo de planejamento de emergência ou um programa de voluntariado. Isso ajudará a aprender mais sobre como se preparar para uma emergência e se conectar com seus vizinhos. Documentar e segurar seus bens. É importante documentar e proteger seus bens. Isso pode ser feito fazendo um inventário de seus pertences e fotografando-os. E você também deve considerar o seguro destes. Minha dica: essa se encaixa na dica 6, documentos de salvaguarda. Se tem armas, cofre, a casa, documente tudo. Em caso de residência, basta ir a um cartório do registro geral do imóvel e solicitar uma certidão de ônus do imóvel. Isso já vai te garantir que, caso aconteça alguma coisa, você consegue comprovar que aquilo é seu. Nunca se sabe quando teremos que comprovar o que é nosso em um retorno de emergência ou até mesmo em um conflito armado. Pesquise sobre como as pessoas em guerras perdem um pouco que têm, pois não conseguiram provar os seus bens, e outros passaram a usufruir destes. Ao seguir essas 12 dicas, você pode se preparar melhor para uma emergência e aumentar suas chances de sobreviver, recuperar e se superar em uma eventual crise. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e Yaga Caolha, desligando.